Final de semana de sol e calor. Vamos à previsão do tempo. Apesar de muitas nuvens, o sol prevaleceu neste sábado e volta com tudo no domingão. Na Serra da Mantiqueira, máxima de 23 graus em Campos do Jordão. No Vale, as temperaturas atingem 24 em São Luís do Paraitinga e 28 em Cruzeiro e São José dos Campos. No litoral norte também tem calor. Máximas de 27 graus em Ilhabela e 28 em Ubatuba. Em Taubaté fez 28 graus hoje à tarde e à noite será abafada, tanto que o domingo já amanhece com 23 graus e predomínio de sol. Não há previsão de chuva na semana. Em Caraguatatuba, o domingo será muito parecido com este sábado. A máxima será de 28 graus. 102 pessoas morreram por complicações ligadas a cirurgias de lipoaspiração entre os anos de 1987 e 2015. Mas alguns especialistas acreditam que este número pode ser maior. Por isso, defendem um projeto que torna obrigatória a notificação de mortes por cirurgias. Em nossa entrevista de sábado, o dermatologista Érico de Santos fala sobre o assunto. A lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no mundo. Aqui no Brasil, só no ano passado, foram mais de 200 mil procedimentos. O que preocupa a classe médica é que as mortes têm aumentado e há a suspeita de que o total de óbitos seja bem maior que o número divulgado. Sobre esse assunto, a nossa entrevista de sábado hoje é com o médico dermatologista Érico de Santos. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Doutor, quais os números que se tem hoje de mortes provocadas após complicações em lipoaspirações? O número de mortes que nós conseguimos levantar na pesquisa foram 102 casos de óbito entre 87 e setembro de 2015. Isso faz parte de uma tese, por isso que ela é tão restrita no período e setembro de 2015, né? Por que não completou o ano? Porque as buscas têm que acabar no momento numa tese. 102 óbitos é o que nós temos publicados pela imprensa, que foi escrito de maneira impressa ou digital. Claro que nós sabemos, temos informações verbais que não entraram na pesquisa de outros casos de óbito, informação de autoridades policiais, informação de outros médicos, informação de familiares que nos procuram, sabendo que essa pesquisa existe, mas entraram apenas aqueles que foram noticiados. Então, provavelmente esse número de 102 é uma subnotificação de óbito por lipoaspiração. E por que essas mortes em lipoaspirações podem estar sendo omitidas? Existem várias causas para isso, entre elas o litígio, entre elas indenizações e outros interesses vários que podem prejudicar ao hospital, ao profissional que se envolveu numa fatalidade dessa, que nem sempre, Márcio, é um erro médico. Não é, a fatalidade existe. Todo sistema complexo, como um cockpit de avião, como um centro cirúrgico, como uma unidade de UTI, você tem sistemas, são complexos e pode acontecer acidentes, nem sempre são erros médicos, mas alguns são, e aí há interesses para que não seja divulgado. As causas nós não temos condições de afirmar, a literatura também é muito discrepante nisso, e o Brasil não tem no seu sistema de informação sobre mortalidade a lipoaspiração como uma causa que possa ter uma estatística e uma programação de saúde e política de saúde. Por esse motivo, o senhor e outros médicos defendem a criação de uma lei que torna obrigatória a notificação da morte em caso de complicações na lipoaspiração no atestado de óbito. Essa obrigatoriedade pode tornar a cirurgia mais segura, doutor? Eu não tenho dúvida disso, que vai tornar a cirurgia mais segura. E não só a lipoaspiração. Acredito que a minha tese de doutorado é sobre morte em lipoaspiração, mas eu acho que a notificação compulsória em uma cirurgia abrirá um caminho para que outras cirurgias também sejam notificadas. Mas o principal problema defendido, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é a falta de qualificação dos médicos que realizam a lipoaspiração. Combater isso não seria mais eficiente do que defender essa lei, doutor? A qualificação
não é uma coisa de consenso na literatura, que é a falta de qualificação que leva. Tem trabalhos mostrando que óbitos aconteceram e os médicos eram qualificados em mais de 93%. Dentro de hospitais, nos Estados Unidos, que mais de 90% tinham sua acreditação em dia, eram locais bons. Então, aí sugerem questões. Será que a técnica que está sendo usada, que pode causar o óbito? Será que a quantidade que está sendo aspirada é que está causando óbito? Será que a anestesia... Então, são questões que nós vamos conseguir responder depois, com a notificação. Doutor, em que pé está esse projeto de lei que obriga a notificação compulsória lá no Congresso Nacional? No começo agora de dezembro, no dia 5 de dezembro, as deputadas Poliana Gama, Sheridan e deputada Carmen Zanotto nos convidaram para uma audiência pública onde estivemos presentes com o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologista e o Centro Cochrane do Brasil, que é um centro de pesquisa, e discutimos sobre esse assunto. Foi consenso entre todos os presentes que a notificação deve ser obrigatória. Os próximos passos agora serão do Parlamento, do Legislativo, que vão dar sequência a formação desse projeto de lei e até que se vire lei. Torcemos para que seja o mais rápido possível, porque apenas no primeiro trimestre desse ano de 2007, Márcio, 6 pessoas já morreram noticiadas pela imprensa. Pode ser mais e nós não estamos sabendo, mas que foi noticiada foram 6 pessoas. Doutor, para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor desse uma recomendação para as mulheres e também para os homens, né? O que devem fazer, quais os cuidados devem ter na hora de decidir fazer uma lipoaspiração? Primeiro, ter paciência e deixar a ansiedade do lado. Quando decide fazer uma lipoaspiração, o paciente ele cria uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Deixe isso de lado. Pesquise do procedimento, converse com o médico, veja a qualificação que esse médico tem, o envolvimento dele, o envolvimento profissional com o procedimento, com a lipoaspiração, o que ele já fez, o que ele já produziu sobre lipoaspiração. É essencial, nós estamos falando de uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva tem tempo de fazer exame, tempo de fazer avaliação cardiológica, tempo de fazer um ultrassom abdominal, ver se não tem nenhum, às vezes um defeito genético que a pessoa nem sabe, ele tem ausência de um músculo e aí torna-se uma lipoaspiração de risco. O conhecer isso antes do procedimento em cirurgia eletiva, isso é importante. Dr. Érico de Santos, dermatologista, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para o senhor. Sempre um prazer estar aqui. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Márcio, e parabéns pela pesquisa tese do Dr. Érico. Agora a gente muda de assunto e um dos momentos mais esperados do Natal que está chegando é a hora de saborear a ceia, não é mesmo? Em São José dos Campos tem gente que não quer trabalho em casa e quem comemora são os restaurantes. Mas tem também quem busca algo diferente, como um jantar sem ingredientes de origem animal. E olha que essa opção pode ficar saborosa, saudável e bem mais em conta para o consumidor. Mesa com decoração especial e pratos de dar água na boca. É assim que este hotel de São José dos Campos promete receber os clientes que vierem passar a ceia de Natal. O serviço já é oferecido há mais de 20 anos e está cada vez mais procurado. A ideia é oferecer praticidade para quem não quer ter o trabalho de fazer tudo em casa. E além disso, a variedade, né? A variedade de saladas, de pratos principais, de sobremesa, tudo pensado com carinho e também com cada um com um detalhe natalino mesmo, que é chamando mesmo para a gente relembrar daquelas ceias lá da mamãe, lá bem antiga, bem legal. Que tal um lombo recheado com cogumelos e damasco e de sobremesa um panetone grelhado com sorvete? Ou prefere um tronco de Noel, rocambole típico de Natal? Ao todo, são 10 pratos e 7 sobremesas, uma variedade que é difícil providenciar numa ceia em casa. E para quem quer ainda mais folga na véspera de Natal, o hotel ainda oferece um pacote com a hospedagem inclusa. Nesses casos, os preços variam de R$ 530 a R$ 557. Já a comemoração no restaurante sai a R$ 240 por pessoa. Eles vêm, se hospedam, passam a ceia aqui conosco e ainda desfrutam de toda a nossa área de lazer daqui do hotel. Temos a piscina,
Temos academia, temos salas de jogos, temos espaço de recreação. Preparar a ceia em casa dá um certo trabalho, mas agora imagine só como deve ser para quem segue uma alimentação vegana. Preocupada com isso, a Melissa, que é nutricionista, passou a oferecer um serviço de consultoria para pessoas e empresas. São várias opções de pratos para a noite do dia 24. Dos ingredientes, nada de origem animal. A ideia surgiu porque ela mesma, que é vegana, já teve muita dificuldade para preparar uma ceia bacana. Essa ideia começou de uma experiência pessoal mesmo, em casa. Eu via que minha família toda fazia uma ceia e eu tive essa necessidade de fazer minha própria ceia separada, sem nada de origem animal. E aí os pacientes também me pediam dicas de como fazer nas festas para as famílias, ceias, datas especiais. Então aí eu comecei a elaborar cardápios e fazer esse serviço de consultoria, e agora para restaurantes e bares também que querem receber o público vegano vegetariano. Os cardápios sugeridos pela nutricionista trazem todas as informações necessárias, os ingredientes, o modo de preparo e quanto rende cada porção. As indicações são baseadas nos ingredientes que o cliente gosta ou é acostumado a comer. Aqui tem apenas uma das diversas opções que ela oferece: rocambole de lentilha, hummus de beterraba, batata doce com guacamole e, de sobremesa, cremes de manga e de coco com crumble de castanhas e damasco. Mesa colorida, saudável e ainda por cima econômica. Para fazer esses pratos, que servem 4 pessoas, foram gastos apenas R$100. O quilo da carne hoje em dia é muito mais caro do que, por exemplo, 1 quilo de grão de bico, que chega a R$9, R$10, ou o quilo da lentilha, que varia entre R$6 e R$7. Então, como eu disse, a gente economiza de um lado, gasta um pouquinho em castanhas, amêndoas, mas mesmo assim não chega ao custo de comprar carne. A ceia vegana tem vários benefícios e a Melissa garante que no quesito sabor também não fica atrás de uma que utiliza os produtos de origem animal. Mas para ver se realmente é boa, é claro que eu também vou experimentar, né? Vamos ver se ficou boa. Delícia, tá aprovada. E quem não é vegano pode apostar em uma ceia diferente e sem medo, pois além de todas essas vantagens, além de tudo aqui ser muito saboroso, fica pronto rapidinho. Pode ser comida italiana, pode ser comida japonesa, mediterrânea, brasileira. Eu elaboro a partir dos ingredientes que a pessoa já tem no restaurante. Então não é nada muito complicado, assim, o proprietário ou a pessoa não precisa sair, fazer compras só para ter um cardápio vegano. Eu uso tudo que já tem na cozinha. Em instantes você vai saber como foi a última trilha Rio Vivo do ano e tem dicas na nossa agenda cultural. Não saia daí. Agora 7h12.